Bom, pessoal, então vou encerrar aqui, né, os exemplos de juros simples e compostos. Espero que todo mundo tenha compreendido. Se não compreender, volta aí o vídeo, né? Pode entrar em contato comigo também aí pelo WhatsApp, certo? E depois faça as atividades aí da página 25, assim finaliza o bloco 5. Esse exemplo, né, é para a gente determinar o tempo, certo? Em um sistema de juros compostos. Toda vez que você tem que determinar o tempo do sistema de juros compostos, você vai fazer uso de logaritmos, porque o tempo está no expoente, certo? E aí a gente vai recordar algumas regras de logaritmo aqui para poder resolver esse problema. Então o problema diz o seguinte, ó, um capital, então vamos identificando as grandezas, o capital de R$ 200 é aplicado a juros compostos. É importante a informação, qual é o sistema adotado, né? Para você saber qual a forma a usar. É uma taxa, né? Uma taxa, nosso I, de 5% ao mês, certo? Gerando um montante, né? Então nós temos aí um montante de R$ 268. E ele pede o tempo, né? Que esse capital ficou aplicado. Queremos o nosso tempo. Tá? Observe que na questão ele já deu aqui algumas informações, ó, que o logaritmo de 1,34 é 0,3 e o de logaritmo de 1,05 é 0,2. Lembrem-se que quando a gente tem esse logaritmo escrito dessa maneira, isso é um logaritmo decimal, ou seja, a base é 10. Quando a base não aparece do logaritmo é 10. Então esse cara é chamado de logaritmando, esse cara aqui é chamado de base. Então, quando você tem o logaritmo decimal, convenciona-se que você não mostra a base, que é 10, mas fica subentendido que existe um 10 aqui, tá certo? Então, com certeza a gente vai fazer uso desses dados mais à frente. Então, vamos ver como é que a gente resolve esse problema para determinar o tempo. Como é sistema de juros compostos, a gente tem que usar a fórmula, né, do montante. Então, o montante do sistema de juros compostos é dado pelo capital vezes 1 mais I elevado a T. Né? Então, essa fórmula aí que a gente já viu. E aí vamos fazer as substituições. Nós vamos ter que o montante é 268 igual a 200, que é o capital, né? Substituindo. A taxa é 5%, que é 5 sobre 100, que é 0,05 elevado a T. Né? Beleza, então agora vamos fazer continhas aqui. Esse cara está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou ter 268 sobre 100, sobre 200, desculpa. Eu já estou pensando ali que eu vou fazer aqui a simplificação. E aqui somando vai ficar 1,05 elevado a T, né? Essa soma aqui é possível a gente fazer. Bom, por que eu falei sempre? Porque eu posso simplificar aqui tudo por 2, né? Então, vai ficar 1, 3 e 4. E 200 dividido por 2 dá 100, né? Então, 134 sobre 100 igual a 1,05 elevado a T. Beleza? Vamos só guardar aqui os resultados, né? O logaritmo de 1,34 na base 10 é 0,13 e o logaritmo de 1,05 na base 10 é 0,08. Acho que eu memorizei. A gente tem que usar isso daqui a pouco. 0,13 e 0,08. 2, né? 8 não, 2. Muito bem. Então, ó, observe que 134 dividido por 100, a vírgula anda duas casas para a esquerda. Então, vai ficar 1,34 igual a 1,05 elevado a t. Por isso que ele deu o logaritmo desses caras, né? Por quê? Porque esse problema recaiu em uma equação exponencial, certo? Aí tem que ter um cuidado, certo, pessoal? Essa que nós temos uma equação exponencial. Posso escrever ele dessa maneira, né? Só invertendo a ordem aqui das parcelas. Isso aqui não interfere em nada no nosso problema. Toda vez que a gente tem uma equação exponencial, a ideia é que a gente transforme a base das potências, a ideia é que a gente coloque essas bases se tornem iguais, né? Transforme as potências para a mesma base. Mas aqui é inviável, ó. Não há essa possibilidade, que aqui é 1,05, aqui é 1,34. Então não é possível colocar para a mesma base. Tá? Quando isso acontece, quando não é possível, você tem que aplicar o logaritmo.
Aí você tem que olhar essa base aqui, ó. Quem vai definir qual logaritmo que você vai aplicar é nesse cara aqui, ó. Então, você aplica o logaritmo nos dois lados usando a base dessa primeira potência aqui. Então, fica assim, ó. Eu escrevo o logaritmo de 1,05, né? Nos dois lados da igualdade. Então, essa é a estratégia para resolver esse tipo de equação, beleza? Aí existe uma propriedade dos logaritmos que quando esse cara que é chamado logaritmando é igual à base, quando esses caras são iguais, você pode cancelar, fica só o expoente. Então agora vou ter só o meu t, que é o que eu quero descobrir. Então o t vai ser igual ao logaritmo de 1,34 na base 1,05. Só que ele não deu esses dados, né? Ele disse no problema que o logaritmo na base 10 de 1,34 era 0,13. E o logaritmo na base 10 de 1,05 era 0,02. Então, ó, esse logaritmo ele não está na base 10. Beleza? Então, como é que eu posso usar esses dados se eles estão em base diferente? Aqui é base 10 e aqui é base 1,05. Bom, aí existe uma propriedade nos logaritmos que é chamada mudança de base, que diz o seguinte, ó. Quando você tem um logaritmo de b na base a e quer mudar para uma nova base c, você pode escrever logaritmo de b nessa base c que você quer, sobre o logaritmo de a nessa base c. Esse exercício ele é mais complicado, vai demorar um pouquinho mais o vídeo. E aí o que acontece? Nós queremos que esses logaritmos estejam na base 10. Então aqui é como se fosse o meu b, ó. Então eu posso escrever logaritmo de 1,34 na base 10. Não precisa colocar o 10, né? E esse é como se fosse o meu a, né? Então sobre o logaritmo de 1,05 na base 10. Beleza? Então, ó, eu usei a propriedade de mudança de base dos logaritmos. Ele está aqui na base 1,05, eu transformei para a base 10. Então, pega esse na base 10 sobre esse na base 10. Aí agora eu tenho os valores. Esse cara aqui é 0,13. Esse cara aqui é 0,02. Certo? Então, se tiver exercício para calcular o tempo, você vai ter que fazer, usar essa estratégia. Aplicar o logaritmo dos dois lados e geralmente usar a mudança de base, que é o que eu apresentei aqui. Ó, aqui tá legal, como a quantidade de casas é igual, né, 2 e 2, então pode cancelar a vírgula, então ficou 13 dividido por 2, que dá 6,5 meses. Então, qual é o tempo que leva essa aplicação, né, de um capital de R$200 para gerar um montante de 268 a uma taxa de 5% ao mês? Leva-se 6 meses e meio, beleza? Pessoal, estou encerrando aqui, estou usando essa estratégia. Se alguém gostou, faz algum comentário aí, dá um retorno, tá bom? Dá um feedback. Estamos tentando sempre usar estratégias para tentar ajudar vocês, tá bom? Forte abraço, faça as atividades da página 25. Até mais. Se puder, dá um link aí e se inscreve no canal.